sermão, o amor de Deus. As passagens que lemos em Levítico são repetições da lei de Deus. Tais repetições são necessárias e ensinadas e até mesmo ordenadas pelas Escrituras. Quando nós olhamos ali o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, quando o Senhor Deus ordena aos pais como instruir os seus filhos, no verso 7 ele usa a expressão inculcarás na mente dele. Existe um processo de repetição das leis de Deus que deve ser mantido pelas congregações fiéis, ao ponto que estas congregações que são fiéis a Deus não se apartem das leis de Deus, para que essas leis não caiam no esquecimento, por causa da nossa negligência, porque o ser humano, ele é falho. Então, o Senhor Deus nos ensina as repetições desde o Antigo Testamento, para que suas leis santas e perfeitas sejam fixadas, não somente na nossa memória, mas também no nosso entendimento, na nossa alma, no nosso coração. Se pensarmos e se refletirmos no que a palavra diz acerca do coração do homem, que é enganoso e desesperadamente corrupto, nós podemos perceber o quão é importante a fixação dessas leis no coração do ser humano. No Novo Testamento também, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 1, diz que ensinar as mesmas coisas é segurança para a igreja. Não obstante, a repetição de Levítico 19 em suas ordenanças, ela apresenta aqui o amor e o cuidado de Deus. Irmãos, se nós tivermos uma perspectiva errada ao lermos Levítico, se fizermos uma leitura olhando apenas por ordenanças, há quem diga que Deus ele foi cruel, que Deus foi severo ao dar tantas leis, e há até mesmo hipócritas e profanos que blasfemam contra Deus, o acusando de falta de amor no Antigo Testamento. Há muitos que dizem que as leis do Antigo Testamento eram uma exigência muito grande de Deus, como se fosse um capricho de Deus de fazer aquilo. Mas se nós olharmos a repetição das leis, ou até mesmo as leis no seu original, quando elas foram entregues a primeira vez ao povo, nós vamos ver implícito o amor de Deus naquelas leis. Se nós olharmos pela perspectiva correta, nós vamos ver o quanto Deus amou o seu povo dando as leis. E é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos, para até mesmo uma defesa da fé e uma boa compreensão do porquê, afinal, Deus deu um quadro tão complexo de leis. Mas antes de nós observarmos o amor e o cuidado de Deus nessas passagens, eu me sinto na necessidade de mostrar o que todos nós já sabemos, que a falta de amor, a crueldade e o pecado é próprio do homem e não de Deus. Deus é amor e Deus age com amor, e suas leis foram dadas por amor. Se não, vejamos, em Marcos capítulo 7, verso 21, a declaração é que de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. O homem é o agente do mal, o homem é o agente do pecado, o homem é o agente da crueldade. Todo o mal que acontece no mundo, ele é produzido, eu digo mal moral, né? O mal de maldade, não o mal de adversidades. Mas todo o mal moral que acontece no mundo, como o pecado, a crueldade, e podemos descrever aí uma lista imensa de pecados, ele é provocado pelo homem e pela mulher. O agente do mal é o homem e a mulher, porque essa declaração que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, é que de dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios. Também temos uma declaração clara do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18, onde diz que a ira de Deus
se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É isso que acende a ira de Deus. Toda perversão, toda impiedade e toda perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ora, a lei é boa, a lei foi feita com amor, a lei ela é ineficaz para salvar ou para justificar, mas ela é boa com uma diretriz de conduta moral. Ainda em Gênesis, capítulo 3, verso 17, tem a declaração que a terra entrou em maldição por causa do homem. Dito isso, irmãos, nós podemos pensar que quanto a Deus e quanto à acusação dos maus que dizem que Deus agia de forma cruel no Antigo Testamento, ora, basta nós lermos 1 João, capítulo 4, verso 8, que declara a essência de Deus. Deus é amor. O mesmo Deus que agia, ou o mesmo Deus que age nesta era da igreja, o mesmo Deus que agiu no início da igreja na era apostólica, é o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, cuja essência é o amor. Dito isso, irmãos, quero convidar os amados para uma breve reflexão aqui sobre o amor implícito nesta passagem de repetição de algumas leis que nós vimos no capítulo 19. Versos 1 a 4, nós vemos a observação do segundo, do quarto e do quinto mandamentos. Mas eu quero destacar aqui apenas o verso 3, como já destaquei o 4 somente na leitura. Eu quero comentar apenas o verso 3. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Isto é amor. Aqui o Senhor Deus está mencionando aqui o quarto e o quinto mandamento, somente nesse versículo. E aqui Deus não está fazendo isso por uma exigência severa, ou para controlar o povo, ou por um capricho qualquer. Deus está fazendo isso por amor. Respeitará o seu pai e a sua mãe. É como um seguro de providência para os pais, em que os próprios filhos são ensinados, encorajados, exortados a amarem e cuidarem dos seus pais, dos seus avós. Esses filhos que hoje não se preocupam muito com isso, ou muitas vezes não querem dedicar o seu tempo para cuidar dos seus pais, esses filhos um dia, se assim a graça de Deus o mantiver com longevidade, esses filhos também serão pais e mães. Esses filhos um dia serão avós e avós. Esses filhos um dia poderão ter uma vida longa e no final da sua vida necessitarem de um cuidado ou ao menos a presença dos seus filhos com eles, porque já estarão numa idade avançada. Precisarão pelo menos o contato e o amor. Então Deus está com essas leis não criando uma ordenança que procede de um egoísmo ou de uma forma de querer controlar as pessoas. Mas Deus está ensinando o amor. Guardem os meus sábados, que a igreja, após a ressurreição de Cristo, como todos sabemos, nós guardamos o domingo, que é o dia do Senhor. Neste dia, nós vivemos em santa comunhão, nós desfrutamos de regozijo do amor dos irmãos. É um dia de instrução na santa palavra de Deus, é um dia que nos enriquece muito mais do que todos os outros momentos que passaremos durante toda a semana. O grande beneficiado pelo quarto mandamento é o povo de Deus, que será instruído, que é amparado pela graça dos irmãos, numa congregação cristã, genuína, uma comunidade verdadeiramente cristã, onde deve prevalecer o amor que é ensinado por sua lei. O quarto mandamento não é uma armadilha de não toques ou não faças, não é isso. O princípio do quarto mandamento é lembrar-se do Senhor. Senão a tendência do homem seria trabalhar ou cuidar das suas próprias atividades de segunda a segunda, e nem se lembraria do seu Criador. O culto seria algo opcional quando tivesse tempo, quando quisesse ir, como se fosse algo banal, não.
o maior beneficiado é justamente o povo de Deus, que se lembrará do seu Criador, cuja essência é amor, e que ensina este povo, em cada culto, na sua santa instrução, a andar em veredas retas. E quando andamos em veredas retas, pode parecer muitas vezes que as coisas não acontecem, mas eu quero dizer para os irmãos o que não acontece. O que não acontece são as más consequências de maus hábitos ou maus atos, que facilmente nós cairíamos neles se a palavra de Deus não tivesse sido enxertada em nós, como o Senhor Jesus diz em João capítulo 15. Então nós vemos aqui no Antigo Testamento, nessas leis, que o amor de Cristo, o amor de Deus, ele é manifesto aqui. Versos 9 a 12, que já lemos. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherá bagos caídos da tua vinha. Por que isso? Mas que lei, mas que exigência, mas que capricho de Deus pode pensar os maus. Mas ao observarmos pela perspectiva correta, nós vamos ver aqui amor. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro. Você não precisa de tudo aquilo que a terra produziu. Você pode deixar uma parte para aqueles que estão necessitados. É isso que Deus está falando aqui. Deus está demonstrando amor. Nós também, muitas vezes, podemos ter passado em nossas vidas momentos em que nós precisamos de algum amparo, ou precisamos de alguma ajuda. Talvez nós tivéssemos já sido estrangeiros em algum lugar. Talvez nós tivéssemos que passar um tempo em locais onde a cultura, onde as questões fossem totalmente diferentes dos nossos hábitos pessoais. E Deus, então, aqui, Ele está falando uma lei que pode parecer absurdamente, eu digo, absurdamente para alguns isso pode parecer, que seja algum capricho de Deus. Mas o amor implícito aqui é lindo, é admirável. Isso aqui nos faz glorificar a Deus, o cuidado e a preocupação de Deus com pessoas. Lembrando que essas pessoas são depravados, lembrando que essas pessoas são pecadores e muitos deles não são regenerados. Mas esses pobres e esses estrangeiros também serão assistidos pelo povo de Deus, que é a luz do mundo. Também vemos aqui na sequência do nosso texto, verso 11: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. E o verso 12: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Então nós vemos aqui o terceiro, o oitavo e o nono mandamento sendo explicado aqui. Não furtareis. Quando nós furtamos algo, muitas vezes nós olhamos para essas leis e falamos, bom, isso daí eu não faço, eu não pego nada do que é dos outros. Mas muitas vezes, irmãos, nós furtamos o bem que está em nós de fazer para os próximos, principalmente para os domésticos da fé. Principalmente para aqueles que estão na comunhão santa conosco, que estão nessa peregrinação, que sofrem as perseguições que a Santa Igreja de Cristo sofre neste mundo mau, neste mundo cruel e tenebroso. Muitas vezes nós negamos, nós sonegamos, nós negligenciamos o bem que seria direito deste que peregrina em nome do Salvador, em nome de Cristo, em nome da Igreja bem-aventurada. E nós sonegamos um olhar de compaixão, nós sonegamos um abraço, nós sonegamos uma maneira de procurarmos essa pessoa e falar como está o irmão, como está a irmã, está precisando de alguma coisa, está passando alguma dificuldade, algum problema. Irmãos, muitas vezes as dificuldades do ser humano não são propriamente materiais, muitas vezes são emocionais, às vezes são afetivas. Existem pessoas que estão temerosas neste momento. Existem pessoas que estão aflitas e preocupadas com o futuro. Existem pessoas que estão preocupadas com seus entes queridos. Essas pessoas, elas precisam sim do nosso abraço, do nosso olhar
misericordioso, de compaixão. Cristo, quando ele olhou as multidões, e essas multidões que ele olhou, um dia estaria lá gritando: crucificam, crucificam, deem-nos Barrabás. Mesmo assim, ele olhou aquela multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Esta amada congregação é bem-aventurada, porque ela tem pastor humano, e ela tem o bom pastor, que cuida das nossas almas, e que eu tenho plena convicção, porque eu acompanho o trabalho desta igreja. A palavra de Deus aqui, ela é ministrada, e os irmãos são pastoreados pela palavra santa do bom pastor. Então não negligenciemos este amor àqueles que estão próximos a nós. Também diz aqui: nem jurareis falso pelo meu nome. Seria a quebra do terceiro mandamento, uma das atitudes mais odiosas do homem é quebrar o terceiro mandamento, jurar em vão em nome de Deus. Não sejamos falsos, irmãos. Todos nós temos dificuldades e fraquezas. Todos nós temos. Não há ninguém que não tenha. Então nós precisamos ter um quebrantamento sincero e buscarmos sempre no nosso Deus. Aqueles momentos, irmãos, do quarto fechado, onde estamos em silêncio, onde podemos ajoelhar e buscar a presença do nosso Deus e falar: Senhor, me refaça, me reconstrua. Senhor, estenda suas mãos santas e me tire desse poço onde estou caindo. Muitas vezes estamos caindo intelectualmente, emocionalmente, não só fisicamente. Vemos aqui o verso 13, os irmãos me perdoem, estou passando um pouco mais rápido, né, pelo tema para que não prolongue. Mas vamos aqui, no verso 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Aqui o princípio de amor é o princípio do bom senso. Olha só a preocupação de Deus, irmãos. Perceba o cuidado de Deus. Aqui vamos destacar somente o jornaleiro, o cuidado de Deus com o jornaleiro. O jornaleiro aqui é o trabalhador, né? O que teve a jornada de trabalho. Então a ideia seria o patrão que contratou aquele jornaleiro. Então digamos que eu contratei alguém para trabalhar para mim até sábado, termino o trabalho dele no sábado, e na segunda-feira eu prometi o pagamento. Ele terminou o trabalho dele no sábado. Se eu já tenho o dinheiro para fornecer o pagamento, não retém até segunda-feira. Foi combinado, seria justo, mas o princípio aqui é o amor. O princípio aqui não precisa esperar até segunda-feira, ele cumpriu a parte dele, eu não preciso reter o pagamento dele. Talvez ele esteja passando alguma necessidade, talvez ele precise comprar um remédio para sua esposa, para sua mãe, para o seu filho, talvez haja alguma carência no seu lar. Seria previsto no contrato e no acordo que eu o pagasse segunda-feira. Mas eu já tendo esse recurso no sábado, ele concluiu o trabalho dele. O amor de Deus nesta lei aqui diz para não reter esse bem. Então nós, ao contrário do que os maus e os perversos falam a respeito das ações de Deus no Antigo Testamento e das leis de Deus no Antigo Testamento, nós vamos ver que tudo é movido pelo amor. Neste caso estamos falando de leis, mas até mesmo na ira e no juízo nós vemos o amor de Deus. Verso 14, aqui nós vemos o primeiro mandamento: temendo a Deus, temendo ao Deus verdadeiro. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha essa conjunção dessas duas situações aqui. Amaldiçoar o surdo, pôr tropeço diante do cego, coisas que a lei diz para nós não fazermos. Pelo aspecto negativo, não faça isso. Tá? E isso está vinculado com o fato de temer o teu Deus. Os irmãos notaram durante a leitura que ele sempre fala, né, ou na maioria das vezes, o Senhor Deus diz aqui: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou. Só isso já basta, irmãos.
Não precisamos questionar nada. Só isso já basta para nós seguirmos em obediência. Só isso já basta. Mas é implícito aqui o amor de Deus. Cuidado para com o surdo e cuidado para com o cego. Aqui a ideia é cuidado com pessoas especiais. Pessoas que, por algum motivo, elas não tiveram o privilégio que a maioria de nós tem. De poder enxergar, de poder andar, de poder ouvir, poder falar. E tantos outros sentidos e tantas outras bênçãos que fomos agraciados por Deus. Sabemos que o Senhor Deus, na sua providência, tratará pessoas que nasceram desta forma. Mas estou me referindo enquanto a nós, Igreja de Cristo, ou que a maioria não tem esses defeitos, mas às vezes essas dificuldades. Mas às vezes a pessoa tem uma dificuldade, mas não tem a outra. Então nós podemos também auxiliar essas pessoas, não seja tropeço para essas pessoas. Não menospreze essas pessoas, é isso que Deus está falando. Cuide deles. Se existe uma carência maior em alguma área na vida dessas pessoas, irmãos, vamos ser cristãos completos. Eu sei que esta amada congregação já faz isso, né? É como aqui são repetições de leis. Mas vamos nos dedicar a isso também, a ter atenção. Uma pessoa que talvez não consiga atravessar as ruas, eu notei aqui uma coisa positiva e uma coisa que pode apresentar uma dificuldade. A coisa positiva são os motoristas que, na sua maioria, param facilmente para as pessoas atravessarem ali. Existe um certo cuidado, não pode confiar muito, né, irmãos? Tem que olhar bem, né? Mas existe um certo cuidado que é louvável. Mas existe uma dificuldade também que eu achei as calçadas em alguns pontos muito altas. E eu fico imaginando pessoas com deficiência. Algum tipo de deficiência para passar por ali. Não, na minha cidade também tem esses problemas. Na minha cidade também tem. Então, a Igreja de Cristo deve observar isso. Se você está passando por algum lugar e tem alguém com uma certa dificuldade, estenda a mão a ele, procure ajudar. E se for possível, fale também do amor de Cristo. Verso 15. Não farás injustiça no juízo. Isso aqui, irmãos, devemos ter bastante atenção. Não farás injustiça no juízo. Percebe que não há proibição de fazer juízo. A proibição é de não cometer a injustiça. Não o juízo leviano. Esse nós não podemos fazer, porque ele seria injusto. Mas nós podemos julgar todas as coisas. Nós não podemos ter o juízo temerário, de ficar acusando pessoas por causa dos seus pecados. Não. Se alguém pecou, deve ser exortado em todo amor, mas nós não devemos ficar acusando, porque nós também somos pecadores. Mas a palavra também diz, julgai segundo a reta justiça, segundo a sã doutrina. E esta lei aqui está dizendo, não farás injustiça no juízo. Não está proibindo o juízo, está proibindo a injustiça. E ele aqui, ele compara, nem comprazendo ao grande, nem favorecendo o pobre. Não é porque ele é pobre que nós vamos cometer uma injustiça favorecendo ele se ele errou contra alguém. E não é porque ele é rico que nós vamos fazer uma injustiça favorecendo o rico porque ele errou. Olha só, irmãos, isso deve ser algo muito evidente na vida da Santa Igreja de Cristo. Um ímpio consegue perceber a injustiça. Um ímpio sabe fazer justiça. Um jurista do século I, um jurista romano, ímpio, um homem que não era um cristão. No século I, chamado Sêneca, ele disse certa vez, se você julgar, é mais ou menos assim, com essas palavras, mas o sentido é esse. Se você julgar uma causa sem ouvir as duas partes, não fará justiça, mesmo que julgue corretamente. Mesmo se a sentença for correta. Mesmo que a sentença seja correta. Se você não ouvir as duas partes, não foi feita justiça ali. Então nós não podemos fazer um prejuízo de alguém, ou sair falando de alguém, ou condenar esta pessoa na nossa própria mente, como é muito comum hoje em dia. Se nós olharmos as redes sociais e alguém coloca uma difamação contra alguém, se você tiver observação, você vai ver uma sequência de pessoas embaixo linchando aquela pessoa. E nem se sabe se aquilo é verdadeiro ou não. E eu não posso afirmar, mas eu imagino que aquelas pessoas que estão linchando aquela pessoa ali verbalmente, não ouviram
a versão daquela pessoa, não deram direito de defesa. Isso é injustiça, portanto, isso quebra as leis e os mandamentos de Deus. A igreja de Cristo não pode agir dessa maneira. Nós não podemos nos assemelhar aos maus, aos perversos. Os gentios e publicanos fazem essas coisas. E eles têm como que a consciência cauterizada. E eles vão ficar postando coisas e comentando coisas, e na vida pessoal, falando de pessoas, mas nós respondemos por um nome. E esse nome é santo. Esse nome é verdadeiro. Esse nome deve causar temor em nós. Eu sou o Senhor, diz aquele que deu as leis. Vemos ainda aqui, irmãos, o verso 16, nós vemos aqui o 9º mandamento. E a responsabilidade com a reputação das pessoas. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Olha a conexão aqui. Ela é quase, ou talvez até, a quebra do 6º mandamento também. Porque olha a conexão. Não andarás como mexeriqueiro. O 9º mandamento. Mexeriqueiro, fatalmente, ele vai levantar falso testemunho contra alguém. E aqui diz, não atentarás contra a vida do teu próximo. De repente, o que esse mexeriqueiro está fazendo, está até quebrando o 6º mandamento, porque está destruindo uma vida. Simplesmente por um hábito de ser irresponsável nos seus comentários. Não, o povo eleito, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de um Deus santo e um Deus que é amor, não age assim. Eu não posso imaginar que o povo que professa o nome santo de Cristo age assim. Mas eu entendo que todos nós temos fraquezas e todos nós temos uma inclinação para o mal. E é por isso que serve a instrução da Santa Palavra. Porque sem a instrução da Santa Palavra, nós nos desviaríamos, cada um, seríamos desgarrados, cada um para um canto diferente. Mas todos fora das justas e retas veredas. Mas a instrução da palavra é como o Senhor Deus diz lá em Isaías. Quando estiveres se desviando para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. E o povo de Deus, o Senhor Jesus, em João 10, ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas me conhecem, e elas ouvem a minha voz. Então, como todos somos, de fato, falhos e pecadores, e temos uma inclinação para o mal, mas somos luz do mundo, e temos a lei de amor de Deus, a nos instruir, e quando estamos nos inclinando para um lado ou para o outro, ouviremos uma voz de nós. Dê ouvidos a esta voz. Quando esta voz for legítima da santa palavra de Deus revelada nas suas escrituras. Verso 17, respeito com a privacidade do teu irmão. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo por causa dele. Não levarás sobre ti pecado. Verso 29 a 33. Vamos aqui no verso 29. 7º mandamento. Cuidado e zelo moral na família, com as mulheres principalmente da família, aqueles que têm servas, funcionárias, e também na sociedade, para que a maldade não alcance a sociedade. É uma lei que preserva pessoas e uma lei que cuida do entorno, de onde nós vivemos, para que a maldade não se alastre. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Que esta repetição da lei está nos ensinando aqui é que a bondade, a justiça, o amor e a fidelidade começa dentro do nosso lar. As primeiras pessoas a serem beneficiadas pelo nosso justo comportamento de igreja, comportamento de povo santo, comportamento daquele que teme, este é o Senhor nosso Deus. Começa, o princípio de tudo, é entre as pessoas mais próximas que estão conosco. Não é
boa a ideia de na minha casa sou eu mesmo, mas lá fora eu represento Cristo. Isso não é uma boa ideia. Esse não é a piedade cristã. Esse não é um bom serviço que prestamos a Cristo. Verso 30. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, acompanhado do eu sou o Senhor. Irmãos, o culto, como eu tenho certeza que a amada congregação sabe disso, e pela quantidade de pessoas aqui eu vejo que os irmãos são fiéis, mas como repetição da lei, o culto ele não é uma opção. O culto a Deus ele é uma convocação. O dia do Senhor não é opcional. E eu vou cultuar a Deus quando eu me sinto bem, quando eu tenho tempo, quando não está chovendo ou qualquer outra situação, não. Este é meu primeiro ofício. Meu primeiro ofício como cristão é ir cultuar a Deus no dia do Senhor. Não falta. Não falta. Se estamos de férias, passeando em algum lugar, no domingo nós vamos cultuar em alguma igreja ali. Nós vamos buscar a presença do Senhor. Sempre entendendo que o culto, de fato, é uma convocação. Quando nós vemos ali, na própria carta aqui de Levítico, capítulo 3, se não me falha a memória, quando Deus determina as leis, as festas, a primeira festa é o culto. E nós vemos ali que é uma convocação. Vemos também aqui, irmãos, verso 32. O quinto mandamento, mais uma vez, e respeito às autoridades constituídas. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Este ancião aqui não representa propriamente uma pessoa idosa, uma pessoa de longos dias, mas sim uma pessoa experiente, que é instituída de autoridade. Muitas pessoas são jovens, não são avançadas em idade, mas são experientes, fiéis e instituídos de autoridade. Essas pessoas devem ser honradas e respeitadas. O apóstolo Paulo, ele diz, nas suas pastorais, numa de suas cartas a Timóteo, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo era um pastor jovem, mas era um pastor experimentado. Ele era o que nós podemos chamar de ancião. Não pela idade, mas pela experiência, pela dedicação e fidelidade ao serviço. E a ordem apostólica é: ninguém despreze. Não pela idade, mas sim pela postura, né? Nós avaliamos pela postura, pela fidelidade à palavra, e não pela idade. Temos que honrar essas pessoas, senão estaremos quebrando o quinto mandamento. Verso 33. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Hoje em dia é tão comum, né? Vamos ler o 33 e o 34. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-ei como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. É muito natural hoje nós vemos aí pessoas falando de preconceitos, né? Que não devemos ser preconceitos. De fato nós não devemos, irmãos. Mas o preconceito não pode ser uma fachada. Não ter preconceito não pode ser uma fachada. Nós temos que ter uma atitude não preconceituosa. E aqui diz, né? Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós. É considerá-lo como um de nós. Aquele estrangeiro que peregrinar na nossa terra. Assim deve ser a igreja de Cristo nos 4 cantos do mundo, aonde ela estiver. E nesse momento, irmãos, eu espero que os amados irmãos, eu não sei se foi compreensível, mas eu espero que os amados irmãos tenham visto essas leis, não com uma ótica de Deus que tenha seus caprichos, mas pela perspectiva correta. O amor de Deus em tudo, por ser amor, tudo que Deus faz é por amor. A criação foi por amor. A eleição foi por amor. A justiça de Deus, ela é feita por amor. As leis de Deus foram criadas e dadas ao povo por amor. A redenção foi realizada, por amor. Cristo esvaziou-se da glória de ser Deus. Humildemente tomou forma humana
num corpo corruptível, mas não pecou. Ele se esvaziou de ser servido pelos anjos, de ser adorado. Não teve por usurpação o ser igual a Deus. Veio neste mundo tenebroso, pisou aqui, como qualquer homem. Envelheceu até os 33 anos, né? Houve envelhecimento, de bebezinho até os 33 anos. Envelheceu fisicamente, sofreu abandonos, sofreu traições, sofreu uma condenação injusta, sofreu abandonos, sofreu açoites, deram uma cruz rústica, pesada, para ele carregar. Caminhou mais ou menos, segundo os estudiosos, uns 600 metros. Em determinado momento, a sua fraqueza e debilidade física, depois de tudo isso, não conseguia mais carregar aquela cruz. Foi necessário que chamasse Simão Níger para ajudá-lo a carregar aquela cruz. Foi pregado naquela cruz. As suas costas abertas por chagas das chicotadas que levou, foi impressa, sem cuidado nenhum, naquela madeira rústica, cujas farpas ficavam entrando naquelas chagas. Colocaram uma coroa de espinhos, mas não espinhos fininhos, espinhos que pareciam pregos, eu não sei o que o nome de alguma coisa, colocaram na cabeça dele. Quando sentiu sede, deram vinagre para ele beber. Ficou pendurado por volta de 6 horas, agonizando. Quem sabe se não aconteceu das aves dos céus irem bicar os seus olhos? Quem sabe se isso não aconteceu? Era muito comum, a crucificação era uma pena capital romana para os piores, e eles ficavam pendurados ali por muito tempo. E o Império Romano crucificou mais de 200 mil pessoas, segundo os registros históricos. Quem sabe se não houveram aves bicando seus olhos? A Bíblia não diz, nós não sabemos. Mas ele sofreu toda essa agonia. A redenção foi um ato de amor. Foi por amor. Aqui nós vemos também que o juízo de Deus é por amor. Por mais severo que possa parecer, não haveria um amor perfeito e pleno se não houvesse justiça e juízo. E o paraíso por vir é um ato de amor. Somente para completarmos este pequeno sermão, voltemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, o apóstolo Paulo, ele usa o que chamamos de hipérbole. O que é isso? É um recurso gramatical que usa o exagero para apresentar uma verdade. Quando ele fala, se eu falasse todas as línguas dos homens, todos os idiomas conhecidos no mundo, se eu falasse línguas de anjos, se existir língua de anjos, se eu falasse, se eu desse todo o meu corpo a ser queimado, se eu desse todos os meus bens para os pobres, e ele usa toda essa linguagem no sentido de exagero, para dizer, se eu fizer tudo isso sem amor, não vale nada. Não vale nada. Nós estarmos aqui sem amor por Deus, não vale nada, irmãos. Não vale nada. Nós entrarmos numa congregação, domingo após domingo, sentarmos e ficarmos pensando em outras coisas e fazermos aquilo de forma mecânica, de forma religiosa, amados irmãos, não vale nada. Tudo que nós fazemos tem que ser por amor. Se você der um copo de água fria para alguém, faça com amor. Se você tem uma função, um trabalho para desenvolver essa semana, faça por amor. O amor deve ser motor, propulsor da vida do cristão. Depois nós vemos aqui dos versos 4 ao verso 7, as características verdadeiras do amor. Eu quero fazer uma ressalva. Em Efésios capítulo 4, verso 15, o apóstolo Paulo diz, sigamos a verdade em amor. Eu quero chamar a atenção para um fato
que o mundo hoje inverteu. Eles renegam a verdade e colocam o nome daquilo de amor. Ou seja, eles buscam coisas que não fazem parte das leis de Deus, que elas não fazem parte da moral de Deus, elas não procedem do amor de Deus, coisas que muitas vezes são odiosas, e colocam ali o nome de amor. Colocam o nome de amor. Por exemplo, existe uma música secular que diz que toda forma de amor vale a pena. Essa música, ela não está correspondendo à verdade. A palavra diz, buscar a verdade em amor. E aqui, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele nos instrui sobre qual é a verdade do amor. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses. O mundo procura os seus interesses, seja o que for, e quando ele encontra algo que lhe agrada, que é do seu próprio interesse, ele coloca o nome de amor. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Qual a injustiça que é essa? A injustiça que nós vemos nas santas leis de Deus. Ou seja, o que é contrário às santas leis de Deus. Da parte negativa, das proibições. Quando nós vemos que alguém está cometendo uma injustiça, nós não, e a base que tomamos é a santa lei de Deus, que ela é movida pelo amor, nós não devemos nos alegrar com isso, mas nós devemos nos regozijar com a verdade, lembrando ainda de Cristo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. E aqui no verso 8, nós vemos que o amor ele é tão perfeito, irmãos, que ele está muito acima de dons espirituais, de conhecimento intelectual que alguém possa ter. Conhecimento intelectual, disse alguém, é uma bênção. O orgulho é uma tragédia. O orgulho intelectual é uma tragédia. É uma bênção o conhecimento. O orgulho é uma tragédia. Nós devemos ter o conhecimento junto com a justiça e o amor de Deus, para beneficiar todos os que estão ao nosso redor. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, a maioria dos estudiosos atribui aqui a Cristo. Cristo é o centro, não só das Escrituras. Ele é o centro da igreja. Ele deve ser o centro da nossa vida. Cristo, ele não pode estar só na placa lá fora. Nós não podemos pensar ou falar do amor de Cristo de domingo somente. O nosso culto, quando terminar este, vai começar o do próximo domingo. Assim que termina esse, já começa o do próximo domingo. Nós nos preparamos já vivendo esse amor de Deus. Versos 11 e 12 fala de maturidade espiritual. Eu quero dizer que não há maturidade se não houver amor. Não há maturidade espiritual se não houver amor. Se não for o amor movendo nossas ações. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E por fim, irmãos, o verso 13 mostra as 3 colunas da piedade cristã. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes 3, porém, o maior é o amor. Sem amor, nem que você dê seu corpo para ser queimado, nem que você fale todos os idiomas conhecidos do mundo, nem que você dê todos os seus bens para os pobres, sem amor nada adiantará. Então nós percebemos, irmãos, nessa breve reflexão, embora imperfeita, mas a palavra de Deus é perfeita. Nós percebemos que o amor já vem desde a criação, antes da fundação do mundo. Deus, antes de criar todas as coisas, aquele velho debate teológico, o que Deus fazia? Deus amava, porque Deus é amor. Então Deus, no Antigo Testamento, é tão amor como é no Novo Testamento. E como ele é hoje, por pior que seja a situação lá fora, por mais perversa que seja a situação lá fora.
Cristo é a âncora da nossa alma. Seu amor deve ser manifesto ao mundo por sua igreja. Princípio, começamos amando os da nossa casa, os da nossa igreja e amando os de fora. Pois, amemo-nos uns aos outros. Carreguemos as cargas dos nossos irmãos e assim cumpriremos as leis de Cristo. Convido a congregação para uma breve oração. Pai eterno e santo, glorificado seja o teu nome. Senhor meu Deus, tua palavra foi lida, Deus. E o nosso desejo, Senhor, é que teu Santo Espírito... Teu Deus é rei, de uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Deus abençoe, meus irmãos, está encerrado o culto solene. Podem assentar, por favor.